18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. É nóis, hein? A partir de agora, hein? Vamos juntos com você em 100,7 aqui na Mix FM. Boa noite pra você que está ligado aí, né? Começa agora o programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2020, juntos de Shallow Now. Exatamente. Mix Brasil. Já virou flashback isso, Carlão. Juntos e Shallow Now e com salário mínimo mais alto. O salário mínimo está mais alto, Carimilhão. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco que o governo fará um novo reajuste do salário mínimo para recompor aí, né, integralmente a inflação. A partir de fevereiro, o valor será de R$ 1.045. Aumentou aí, né? Olha aí. R$100 a mais. R$100. Após... Olha aí, rapaz. E foi após uma reunião com o ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes e o Jair lá decidiram, né, o ministro da Economia. O presidente afirmou que enviará uma nova medida provisória ao Congresso para substituir a proposta enviada em dezembro que reajustava o piso salarial do país de R$ 998 para R$ 1.039. Então agora é R$ 1.045. Aí mudou, aumentou mais alguns, né? Alguns R$6 aí. Isso por causa da inflação, segundo eles, né? Para acompanhar aí um pouquinho. Hoje não deu nem para respirar, já saiu lá com Já saiu logo. Pra frente, mano. Vambora. Eu queria já mandar aqui um abraço para toda a rapaziada da Praça 14. Mandou bem. Comemorando aniversário, né, rapaziada? Parabéns. Comunidade do samba, né, Paulo? Berço do samba. Vitória Régia. Não é lá o Reduto também? Vitória Régia, minha paixão. Exatamente. Vitória Bacana. Então, um abraço para todo mundo lá na Praça 14, onde temos grandes amigos e altíssima audiência do 18 horas, hein? Karime, boa noite. Eu nem falei boa noite hoje, Karime Leão. A gente já entrou de sola, né? Pois é. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha aqui a programação da Mix. Seja muito bem-vindo. Estamos juntos até as 7 da noite com muita informação pra você aqui no 18 horas. Um abraço, salve aí pra rapaziada do 99 do Uber, motoristas de ônibus, né? Os aplicativos detonando e dando carona. Isso mesmo. E aí, Paulo Castro? Emi Lucian, então, o que temos aí de... Olha só, galera, continua aí no aplicativo Mano, no canal da Mix, está concorrendo a ingressos para a festa Bem-vinda a Salvador, com o grupo El Tchan. Você vai ralar o Tchan hoje também. Ontem teve ganhador, hoje vai ter também. Essa festa vai ser no dia 25 de janeiro, no pódio da Arena da Amazônia. E tem ingressos também pro Mirage Park. Fica online aí no aplicativo Mano, interage, manda pergunta, faz o teu show, que você vai merecer. No final você vai... O melhor show... Você pode ganhar. O melhor show leva. Seu, né? Paulo Castro, tudo bem, meu querido? Boa noite. Estamos tudo tranquilo, tudo em cima. Graças tudo a Deus. Certo, tudo em riba. Um salve aí pro ouvinte que tá ligado na 100.7. Salve, salve. Bora, meu povo. Tudo bem, então, Emílio Santos? É isso aí, dado o recado, né? Dado o recado, então participe. Olha, os Estados Unidos elevaram, olha só, o detalhe, hein? O alerta de segurança para viagens ao Brasil. Isso não é nada bom, né? A medida anunciada nesta terça-feira foi tomada devido ao aumento do risco de crimes aqui no Brasil. Pois é, o nível de alerta é para turistas que viajam para o Brasil e para aqueles que visitam determinadas áreas, sabe? Algumas áreas, né? Favelas. Como favelas, áreas de fronteira e algumas regiões administrativas do Distrito Federal. Que Turismo coisa, de aventura, hein? Pois é, loucura. o povo diz que o turista já chega no Rio de Janeiro sabendo falar assim, favela. Aí não quer nem mais ver praia, Copacabana, não quer Da nada. Anitta também. Garota da E o alerta de segurança aí pro Brasil é nível 2, tá? Que significa que é recomendado aumentar a cautela. Os níveis aí vão de 1 a 4. E no caso dessas áreas específicas, como as favelas, o nível sobe para 4, minha gente. Em que o governo norte-americano simplesmente ele não recomenda a viagem. Não vá, né? Não vá. Não vá. A orientação também vale para regiões da fronteira do Brasil com a Venezuela, né? Também com a Colômbia, né? A Bolívia, olha aí. Aí esses lugares aí realmente, a Guiana Francesa, o Peru, Suriname e também Paraguai, ou seja, a América Latina toda, né? Nas fronteiras. Pois é, Carlão, mas caso o turista insista e tenha o sonho dourado de conhecer o Brasil, o órgão orienta alguns cuidados. Por exemplo, é estar atento ao entorno e ter mais cuidado em áreas isoladas, não resistir a tentativas de assalto, não caminhar nas praias depois de escurecer, não exibir sinais de riqueza, tipo eu com meu iPhone, né, que é a única riqueza que eu tenho, como relógios ou joias caras. Dando Ser pinta, né? ser extremamente vigilantes em bancos ou caixas eletrônicos e ter cuidado no transporte público, especialmente à noite. Pois é, a recomendação também tem o seguinte alerta aí sobre o transporte coletivo, abre aspas. Os passageiros enfrentam um risco elevado de roubo ou assalto usando o transporte público
público de ônibus municipal em todo o Brasil, diz a recomendação. Difícil, hein, Luciano? Pois é, Karine, sabe o que eu acho? Que eles podiam fazer um guia prático pro turista andar no busão aqui no Brasil, tipo assim, com dicas. Esconde a bolsa e o dinheiro, deixa algum dinheiro no bolso, leva um celular velho, um celular novo. O novo escondido, né? E o velho assim exposto. Deixa o ladrão levar, né? Um dinheirinho pro ladrão, né? Isso mesmo, tem que andar com esse guia. Ai, gente, tristeza. Salva a vida, né? Meu irmão, olha, vamos ter um detalhe aqui. Manaus, né, que só nos 12 primeiros dias registrou aí 43 assassinatos e enfrenta uma guerra entre as facções. Será que entrou nessa lista aí? Então, ainda no programa de hoje teremos mais informações sobre esse alerta para os turistas que vêm ao Brasil. Muito bem, 6h05 em Manaus. Boa noite, né? Para você em 100,7, para você que está aí na sintonia certa, nos aplicativos da vida, especialmente no Mano. Valeu, vamos juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o site de matrículas para a rede pública de educação bugou logo no primeiro dia. Milhares de pais, né, que tentaram aí transferir os filhos de escolas enfrentaram problemas e muitos até não conseguiram finalizar o processo de transferência. E os protestos ganharam, claro, as redes sociais. Muitas críticas e reclamações pela forma com que o sistema operou nesse primeiro dia, como explica o repórter Azaf Augusto. O coordenador do Sindicato de Professores e Pedagogos de Manaus, Lambert Melo, informou que os pais de alunos estavam tentando realizar o processo online desde a meia-noite desta terça-feira. O Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Aspa Sindical, recebeu muitas denúncias de vários pais de alunos que tentaram fazer desde meia-noite a transferência de matrícula de seus filhos das escolas em que estavam para as escolas que gostariam de ter seus filhos matriculados. Eles denunciam que o sistema de internet utilizado pela central de matrícula não estava funcionando. Os pais e mães de alunos relataram a preocupação em não conseguir transferir os filhos de escola, já que o prazo que iniciou nesta terça-feira termina na quinta-feira e o prazo para novas matrículas inicia na sexta-feira, dia 17, e vai até a próxima segunda-feira, dia 20, segundo informou a SEDUC, em nota. Sobre o problema no sistema, a Prodan divulgou uma nota afirmando que o site de matrículas registrou mais de 1 milhão de acessos no primeiro dia de transferência da rede pública de ensino. Segundo o diretor-presidente da Prodan, João Guilherme de Moraes, no momento em que o sistema foi liberado, mais de 20 mil pessoas estavam conectadas no site de matrículas, o que, segundo ele, gerou a lentidão em alguns momentos. Após realizar a reserva da vaga pelo portal de matrículas, os responsáveis têm até 3 dias úteis para entregar os documentos dos alunos na escola onde reservou a vaga e, assim, concretizar a matrícula. Mas com tantos problemas para acessar o sistema, os pais de alunos dizem estar preocupados em não conseguirem finalizar o processo online para transferir seus filhos. Oi, meu nome é Valéria e eu moro aqui no Parque 10 e eu gostaria de denunciar esse sistema de matrículas porque eu tenho 2 filhas e eu não estou conseguindo fazer matrícula. Quando eu consigo abrir o sistema, vai até a metade dar erro. Quando não abre. Não abre o sistema, fica carregando, não abre nunca. Não é problema de internet, é problema no site. Como é que vai ficar? Porque já tá para começar as aulas e eu não consigo fazer a matrícula. Azaf Augusto para o 18 horas. Olha, um dia, nesse mesmo filme, nós ainda veremos o capítulo A Vingança dos Pais. Eu tenho certeza absoluta. É impressionante, bicho, como é que ocorre esse tipo de problema todos os anos. Todos passam, né? E até que está separadinho, né? Hoje foi aberta para os pais que querem fazer a transferência. O calendário para matrícula mesmo de novos alunos dos alunos é outro dia. Sim. Ou seja, eles ainda dividiram, né? Não foram todos fazer matrícula de uma vez. Não carrega, velho. Exato. O negócio não abre, entendeu? É uma pena, pois é. Então, olha, os gestores da educação do Estado e da Prefeitura de Manaus não agem para resolver e evitar esse transtorno aos pais dos alunos. Isso todos os anos. A repetição é tipo o lance da cheia. A gente sabe que vai ter e ninguém faz nada, sabe? Fica esperando acontecer. Exato. Esse serviço, que poderia ser muito fácil e rápido, né, com as ferramentas da computação, eles complicam, gerando dor de cabeça para os pais de alunos. Isso, mais uma vez, é lamentável. Com certeza. 18 horas.
Olha aí, o Jornal da Globo, desta terça-feira relacionou Manaus, detalhe, entre as 3 capitais do país, onde a saúde pública é exemplo de causa absoluta. Pois é, segundo o jornal O Globo, em Manaus, os pacientes encontram longas filas, dificuldades para marcar consultas e cirurgias, falta de equipamentos nas unidades e atraso no pagamento de profissionais. Além de Manaus, o Globo cita ainda Rio de Janeiro e Natal, capital lá do Rio Grande do Norte. Vamos conferir mais detalhes com a nossa repórter Odineia Araújo. A reportagem do jornal teve como base um documento enviado pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas na semana passada aos Ministérios Públicos Federal e do Estado, além da Defensoria Pública do Amazonas. O informativo destaca as longas filas de pacientes que aguardam por cirurgias, dificuldades para marcar consultas, falta de medicamentos e equipamentos, inclusive para exames nas unidades, e também atraso no pagamento de trabalhadores. Foram citados ainda os superaumentos de salários ao alto escalão do governo e o congelamento de salários dos servidores públicos. O documento pede que o Ministério Público apure os problemas na saúde do Amazonas. Ainda segundo o jornal O Globo, no início de 2019, o governo tomou medidas para reduzir em até 25% todos os serviços que já estavam deficitários. A reportagem garante que Manaus, Natal e Rio de Janeiro estão entre as capitais que apresentam um quadro caótico na saúde. Conforme o jornal, a falta de recursos e gestão são os principais causadores da crise na saúde nacional, onde a estrutura encolheu em 11 estados, entre eles no Amazonas. A falta de recurso não é o caso aqui do Amazonas. O governo fechou o ano com dinheiro em caixa e começa 2020 com 2 bilhões de reais a mais no orçamento anual de 20 bilhões de reais. A Secretaria de Saúde do Estado informou que tem diminuído as filas e o tempo de espera dos pacientes e que vem trabalhando para melhorar e ampliar a cobertura básica e que ampliou o horário de atendimento em 10 locais. Volto com vocês. Bom, é claro que a gente tem noção e todo mundo concorda que a saúde aqui no Amazonas sempre teve aí problemas, né? Lógico, sempre teve alguns ajustes, sempre teve coisa para resolver, Mas né? nesse nível? Mas nesse nível, como temos hoje, é unânime. Aliás, nós estreamos o programa no passado, apontando essas falhas. Temos aí, vamos fazer um ano de programa apontando as mesmas falhas na saúde do Estado. O atendimento às unidades que antes eram referência, hoje é uma vergonha. E é por isso que nosso estado hoje é referência negativa em saúde pública, o que é lamentável. E muito. Economia. Olha só, a empresa Niata Soluções em Pagamentos, não dá para ler É isso o nome, aqui sem né? rir, É muita cara? ironia, não, né? Não é a questão, ó. A empresa Niata Soluções em Pagamentos não pagou. Pô, não dá, né, velho? Isso é piada pronta. Não pagou a calção, né, de 5% em tempo hábil e a compra do Hotel Tropical de Manaus por 120 milhões foi cancelada. Foi cancelada. Pois é, com isso o Tropical Hotel Manaus vai a leilão novamente no dia 11 de fevereiro no Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro. O lance inicial é de 182 milhões de reais. Aumentou, né? E olha, o novo prazo para o credenciamento de interessados participar desse leilão é 7 de fevereiro. Aproveitar aqui, viu? Mandar aqui um abraço pro Luan e Amanda que estão ligados aqui no 18 horas. Tudo bem, Luan e Amanda. Mix. Bom, após ser vencida, né, e anunciar suspensão de voos para o interior do Amazonas, a MAP Linhas Aéreas ignora prazos para retomada de operações no estado, deixando o Amazonas simplesmente aí no apagão geral aéreo. Os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Em uma consulta ao site da Infraero nesta terça-feira, na lista de voos programados da companhia MAP Linhas Aéreas, constavam apenas voos para Carauari, Parintins e São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, e um para a cidade de Itaituba, no Pará. No dia 15 de outubro do ano passado, a MAP informou por meio de nota, após ser vendida para a empresa Passaredo, que suspenderia temporariamente as operações em 4 cidades: Porto Trombetas, no Pará,
Quari, Tefé e Eirunepé, no Amazonas, a partir do dia 21 daquele mês. As suspensões seriam para adequações operacionais nos aeroportos, a cargo de cada uma das administrações aeroportuárias. Mas ainda de acordo com a própria nota da companhia, o retorno dos voos não deveria ultrapassar a data do dia 20 de dezembro de 2019, quando as obras no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, também estariam finalizadas. No entanto, não foi o que se viu. A MAP foi adquirida em agosto do ano passado pela Passaredo. Na época, José Luiz Felício Filho, presidente da Passaredo, prometeu manter a rede de voos no Amazonas, aproveitando-se de uma estrutura completa em Manaus, inclusive de manutenção, onde agora eles poderiam dedicar uma frota de aeronaves para assumir as operações regulares no norte, além de ampliar as operações em São Paulo. Tentamos ouvir a empresa, mas não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e como parte das comemorações do mês de visibilidade trans, que é comemorado agora em janeiro, a Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Amazonas promove um mutirão de mudança de nome para pessoas transexuais. O mutirão acontece na próxima segunda-feira no conjunto Eldorado, Zona Centro-Sul de Manaus. O serviço é gratuito e a repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. O nome é o que no primeiro momento identifica e define uma pessoa. E em busca dessa identificação que inicia na próxima segunda-feira, o mutirão de registro de nascimento realizado pela Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Amazonas. E o fundo, elas por meio do projeto Mulheres em Movimento, para quem deseja retificar o nome e gênero da certidão. O mutirão acontece entre os dias 20 e 29. Além das alterações legais, o mutirão vai acompanhar e custear a certidão de tabelionato e de protesto. A ação vai facilitar a retificação do nome, que é direito conquistado pela comunidade trans, como explica a presidente da associação, Joyce Lohane. Essa questão do nome, ela tem um significado muito especial pra gente, porque todo mundo tinha um direito ao nome e nós não. Esse direito ainda é novo, né? Depois da decisão do STF, a gente consegue fazer já direto num cartório, mas ainda tem a questão toda da burocracia, entende? E aí muitas pessoas trans ainda não conseguem ter de fato esse direito garantido. E o nome é quem te identifica. Quem tiver interesse em participar, precisa fazer apenas a inscrição com documentos atualizados e ter registro na cidade de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. E o governador Wilson Lima assinou nesta terça-feira protocolo de intenções para parceria com o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para a realização de cirurgias em crianças com cardiopatia congênita do Amazonas. O hospital, assim como Francisca Mendes, daqui do Amazonas, é uma referência em cirurgias pediátricas no país. Karime, o protocolo de intenções assinado entre Governo do Amazonas e Fundação Faculdade Regional de Medicina, responsável, pelo Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, é para encaminhamento imediato das crianças amazonenses à Unidade de Saúde Paulista. Bom, e a partir da semana que vem, vão ser enviadas as 2 primeiras crianças. O governador do estado disse o seguinte, abre aspas, e aí a gente vai avaliando, porque há um protocolo de questões que precisam ser atendidas tanto em Manaus quanto aqui em São Paulo. Fecha aspas, disse o governador Wilson Lima. Esse apoio aí que o governador busca em São Paulo é importante, mas é fundamental também que resolva todas as pendências no Francisca Mendes, que também é um hospital referência, para que não venha a ser descredenciado por não atender todos os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde. 18 horas. Bora lá, Cid, bora lá com a primeira da playlist de hoje, 100,7. Aí, The Weeknd teve o primeiro, número 1 na parada Big Official, Top 40, com a música Blind, Lights. Blind Lights. O single The Weeknd subiu 31 posições direto, e bateu Liz Capaldi com a canção Before You Go. O mais próximo que o cantor canadense chegou de um número 1 em charts foi com a última música, Starboy, que
que é maravilhosa. E, bom, essa não adianta falar muito. Ele entrou no Victoria's Secret, né, querido, cantando isso, imagina. Bom, alcançou o segundo lugar, né? O grande desfile, que é das Angels da Victoria's Secret, explicando, né? Aquele desfile que todo ano acontece, os modelos já foi uma das são maravilhosos. Adoro Victoria's Secret. E o desfile de lingeries, né? Pois é, que é o grande desfile. E quem canta sempre tem uma atração musical. Sim, aí. Sempre tem um são tolinho. Nomes tipo Seal, Beyoncé. Enfim, sempre tem grandes nomes e ele simplesmente esteve lá, pois é. né? Tadinho. E com o Starboy, né? Chateado. Hashtag chateado, vai. A música Blinding Lights estreou no número 5 em dezembro de 2019. Teve uma queda aí no Natal, né? E essa semana veio em disparada na primeira posição da Big Official. Vamos agora abrir o playlist da noite com The Weeknd, Blinding Lights. Playlist 18 horas. 6h23, Mix FM, The Weeknd, Blind Lights. Foi a primeira da playlist de hoje em 100,7. Vamos saber agora, hein, como está a previsão do tempo para Manaus e região com Karime Leão. Previsão do tempo. Então, segundo informações do Climatempo, chove rápido durante a noite, tá? Uma chuvinha de leve só para amenizar o calor, tá? A mínima pode chegar a 23 graus e a máxima não passa de 31 graus. As chances de chuva são de 83%, isso segundo informações do Climatempo. 18 horas. Os Estados Unidos, elevaram o alerta de segurança para viagens ao Brasil. Essa medida foi tomada devido ao aumento do risco de crimes, inclui áreas de fronteira com a Colômbia e Peru. Uma das principais rotas do narcotráfico internacional e do crime, né, que avançam como aqui no Amazonas. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Os Estados Unidos elevou o sinal de alerta para os americanos que pretendem viajar aqui para o Brasil. O sinal vermelho foi dado devido ao aumento do risco de crimes por aqui. Só para você aí ter uma ideia, o comunicado aconselha os turistas a não visitarem favelas, vilas e comunidades a qualquer hora do dia devido a crimes e nem mesmo com uma visita guiada. De acordo com o órgão, mesmo nessas comunidades que a polícia ou governos locais consideram seguros, a situação pode mudar rapidamente e sem aviso nenhum. A fronteira aqui do Amazonas com a Colômbia e o Peru é uma das principais rotas do narcotráfico internacional e também aparece neste comunicado. As fronteiras internacionais brasileiras foram colocadas no nível 4 não viaje. Os funcionários do governo americano não podem viajar para áreas a menos de 150 quilômetros das fronteiras terrestres internacionais com a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai sem aprovação prévia dos oficiais de segurança devido a crimes. São permitidas apenas viagens ao Parque Nacional do Foz do Iguaçu e ao Parque Nacional do Pantanal. Caso o turista americano decida viajar aqui para o Brasil, a segurança dos Estados Unidos orienta os americanos a estarem sempre atentos ao entorno e ter mais cuidado em áreas isoladas. Não resistir a tentativas de assaltos, não caminhar em praias ao escurecer e também não exibir nenhum tipo de sinal de riqueza, como relógios ou joias. Ser extremamente vigilante em bancos ou em caixas eletrônicos e também ter cuidado no transporte público, especialmente à noite. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E a contratação sem concurso público de 3 mil pessoas ainda é assunto entre os parlamentares que cobram providências do governo e alertam para os riscos jurídicos desse tipo de contratação. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. Com a contratação direta de 3 mil técnicos de enfermagem que eram terceirizados, deputados estaduais voltam a cobrar concurso público no Amazonas. O deputado Serafim Corrêa disse que o governo toma uma decisão contraditória para o estado e que não representa o melhor caminho para o Amazonas. Essa substituição deveria ocorrer através de concurso público. O governo esperou 1 ano, não fez o concurso público e agora caminha por essa solução que é bastante controversa e que merece bastante questionamentos.
Já o deputado Wilker Barreto disse que a lei é inconstitucional e permite que o governador contrate a hora que ele quiser, sem concurso público. A lei, ela é inconstitucional e o governo tem oportunidade de consertar a lei ainda, chamar os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas e rever seus atos. Se o governo insistir na linha de contratação que não tem data nenhuma para o trabalhador, o governo contrata ao seu bel prazer, sem a fiscalização dos órgãos de controle. Apesar da contratação de 3 mil pessoas, o Estado conta com mão de obra terceirizada ainda maior e que se estende a outras áreas como limpeza, segurança privada e contrato com médicos. Para essas outras pessoas, o Estado age de forma diferente e ainda não cogita contratá-los, mostrando uma incoerência no discurso. Bom, por enquanto a gente está resolvendo a situação dos técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros. Nós estamos discutindo isso e vamos continuar analisando qual é o melhor modelo para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para o cidadão e para que todos tenham seus salários em dia. Mesmo com o risco jurídico desse tipo de contratação direta sem concurso público, o governador diz que vai assumir a responsabilidade. A decisão que está sendo tomada de contratação direta desses servidores é uma decisão minha, é uma decisão do governo do estado e eu assumo todas as consequências, todas as responsabilidades que isso possa incorrer. Azaf Augusto para o 18 horas. O consumidor está à espera de saldões para comprar aí com desconto os produtos mais caros, assim seriam eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, por exemplo. Só que aqui no Amazonas, esse tipo de promoção não é uma prática habitual dos lojistas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A pechincha, hábito de pesquisar preços, já é tradição do consumidor brasileiro, principalmente na compra de bens de maior valor. E segundo uma pesquisa sobre práticas de consumo, divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria, 71% dos brasileiros esperam promoções e saldões para adquirir produtos caros, como eletrodomésticos, móveis, celulares, eletrônicos e até automóveis, com preços mais em conta. O levantamento mostrou que o percentual daqueles que diziam aguardar saldões para fazer as compras era de 64% em 2013. Já em 2019, esse número saltou para 71%. Porém, aqui no Amazonas, esse tipo de promoção dos produtos mais caros não é uma prática habitual dos lojistas, como explica o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzion. É muito comum que os lojistas façam uma liquidação no começo do ano, principalmente aqueles que vendem coleções de confecções, né? Mas não é muito comum que sejam feitas liquidações de eletrodomésticos e afins. Ou seja, se os consumidores estão aguardando por isso, só se for uma coisa ocasional, porque não é comum no calendário comercial que sejam feitas promoções desses produtos no começo de ano. Ainda segundo a pesquisa, mesmo com as liquidações com preços atrativos e descontos que atraem até mesmo quem não planejou comprar, a qualidade e a marca do produto são considerados os fatores mais importantes na hora de adquirir o bem de maior valor. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Muito bem, olha aí, o Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente Jair Bolsonaro quer criar, já recebeu mais de 110 mil adesões para a formação da legenda. Em todo o país há movimentos de coleta de assinaturas. Em Manaus, acontece no dia 25 de janeiro, na área externa da Assembleia Legislativa, o primeiro encontro dos apoiadores do Aliança pelo Brasil aqui no Amazonas. Exatamente, e o objetivo é recolher assinaturas aqui no estado para ajudar o partido a obter as 490 mil assinaturas necessárias para a formalização junto ao TSE. E para falar sobre esse assunto, está aqui nos estúdios do programa 18 horas, o líder do grupo Advogados Pró Bolsonaro Brasil, Paulo Mafioletti. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix, tudo bem? Tudo bem, Karime? Tudo bem, Paulo, Cid, Carlos Júnior? Tudo bem. Quero primeiramente cumprimentar os ouvintes
da Rádio Mix, do programa 18 Horas, os internautas, os seguidores das páginas do Instagram e Facebook. E para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nesta bancada para poder trazer um pouco do que vamos fazer no dia 25 de janeiro. Exatamente. Então vai ser o pontapé inicial, esse grande encontro aí para oficializar, né? Para oficializar esse novo partido. Então, o primeiro encontro dos apoiadores da Aliança pelo Brasil no Amazonas está inserido num cronograma nacional da Aliança pelo Brasil. O nosso propósito específico é, em um único dia, num ato concentrado e centralizado, congregar o maior número de apoiadores do presidente Bolsonaro na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, ali na área externa da Alean, no dia 25 de janeiro. A proposta é coletar assinaturas na ficha de apoiamento padronizada que a própria Aliança pelo Brasil já disponibilizou no seu site. Paulo, a gente está falando de quantas assinaturas aqui em Manaus? Qual é a expectativa de vocês? Olha, a nossa meta ela é bem agressiva, porque nós queremos que a coleta de assinaturas seja gigante como é o estado do Amazonas. Então nós queremos buscar aí 50 mil assinaturas, que é o equivalente a 10% daquilo que o presidente Bolsonaro e a Aliança pelo Brasil precisa para que o Aliança pelo Brasil possa ser reconhecido como um partido político perante o TSE. Muito bem, Paulo Mafioletti, né? Tinha que falar esse nome aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quem estiver nos ouvindo agora e quiser se filiar, o que ele deve fazer? Como se filiar ao Aliança pelo Brasil? Então, eu preciso esclarecer essa questão. Hoje, o Aliança pelo Brasil é uma ideia, é uma convicção, não ainda pode ser considerado um partido político. Neste primeiro momento, nós buscamos apoiamento. O apoiamento visa justamente transformar a Aliança pelo Brasil em um partido político. Essa primeira fase se trata de uma ação nacional, onde os apoiadores do Aliança e do presidente Bolsonaro se uniram de forma voluntária e democrática, buscando a coleta de assinaturas para que, depois disso, ele se torne um partido político. Muito bem, isso já vem acontecendo pelo Brasil afora aí? Já teve outras manifestações? Em todo o Brasil. Está sendo positiva? Como é que está isso? Sim, como eu falei, é um ato que se encontra na agenda nacional da Aliança pelo Brasil. Vários estados da federação, várias cidades, municípios e capitais estão nesta mobilização. Por exemplo, nós já tivemos aí ações dos apoiadores no Paraná, no Rio Grande do Norte, Juiz de Fora. Dia 25 de janeiro, por exemplo, nós teremos várias ações em conjunto. Além do Amazonas, teremos Salvador, Rio Grande do Norte, e outras cidades estão todas caminhando neste sentido, de forma unida, centralizada, para capitalizar, para levantar o maior número possível. Nós queremos buscar aí as 500 mil assinaturas até o dia 31 de janeiro. Paulo, é o seguinte, o Estatuto do Aliança pelo Brasil já existe. E eu pergunto para você o seguinte, o que diferencia o Aliança pelo Brasil dos demais partidos que existem hoje no Brasil? Bom, que é um estatuto bem conservador, né? Tá bem claro isso que o partido é um... Sim. O lema do Aliança pelo Brasil é: a nossa força é o Brasil, e está estribado em 3 premissas: Deus, pátria e família. O que diferencia hoje o nosso propósito, o propósito da Aliança pelo Brasil, é justamente ser um partido que comece de forma correta, de forma transparente e ética. Primeiramente, para entrar no partido Aliança pelo Brasil, a partir do momento que se tornar um partido político, a pessoa não pode estar condenada em ações penais. Precisa ser ficha limpa, precisa ter uma história limpa nas suas ações pessoais e até mesmo políticas. Então, esse é um grande diferencial. Um dos requisitos são pessoas que estejam dispostas a, de fato, levantar a bandeira da direita e do conservadorismo, que sejam pessoas tementes a Deus, cristãos, que respeitem o próximo, respeitem a todos, mas sempre levando a bandeira do conservadorismo e da direita e das liberdades individuais. Quais são as outras barreiras que você pode identificar para alguém se filiar futuramente nesse partido? Olha, por exemplo, quem já foi do PT pode se filiar? Olha, vamos lá. No estatuto da Aliança pelo Brasil consta um requisito que
não será aceito como filiado pessoas que têm um histórico nos últimos 5 anos em partidos de esquerda. Então existe um limite. Mas a pessoa não pode mudar de filosofia, mudar de opinião, mudar de direcionamento. 5 anos. Tem muita gente que se arrependeu. Tem muita gente que muda. Mas aí tem esse... Sim, deixa eu responder. Com certeza, veja só. Existe um indicativo já expresso no estatuto de que pessoas que foram filiadas a partidos de esquerda vão ter que passar por um processo de depuração, certo? Pessoas filiadas. No entanto, qualquer outro cidadão brasileiro que um dia defendeu ideologia de esquerda, ele tem o direito de mudar. Até porque ninguém é dono da direita, ninguém detém o monopólio do conservadorismo. Olha, eu acho que a pergunta da Karime foi até muito bem feita, viu, Karime? Porque o próprio, nos anos 80, ali no começo dos anos 80, eu era muito mesmo, de levantar a bandeira pela esquerda, porque eu não gostava e não tolerava muito o viés que eu via naquele momento. E depois eu vi que realmente eu estava equivocado. Pois é, por isso, eu tô falando pelos dois amigos. O Carlão também já falou que em algum tempo também defendeu algumas ideologias nesse sentido. Várias ideologias. Exato, e que assim, as pessoas podem mudar. Mas é bom passar 5 anos, tá bom, 5 anos tá legal. Isso faz parte do processo democrático, isso é salutar. Olha só, ninguém nasce aqui, sai do útero da mãe dizendo sou de esquerda, sou de direita. É verdade. Ninguém é dono da direita e da esquerda ou do conservadorismo. Nós todos vivemos num país livre, num país democrático, e nós temos direito de rever nossos conceitos e nossas ideologias. Por exemplo, um dia todos nós fomos esquerdistas, socialistas funcionais. Apoiamos e defendemos. Sim. A Karime não. A Karime sempre nunca. Direita. Então, graças a Deus. Porque, veja só. Não sei. Isso é só um posicionamento. Isso, por exemplo, eu... De 2013 para cá que eu comecei a avaliar essas circunstâncias políticas de direita, esquerda, centro-esquerda e centro-direita e me identifiquei como uma pessoa de direita. Então é nesse contexto que eu gostaria de falar para o público, aberto, né? Lógico. O público amazonense, de que é salutar cada um defender suas convicções, mas sempre buscando o bem comum de todos, seja de esquerda ou de direita. Mas hoje o Aliança pelo Brasil vem com uma proposta de um partido de direita e conservador, com base em princípios judaico-cristãos, defende a família, defende o Brasil, defende a sua independência, sua soberania e busca, de fato, congregar neste momento quem de fato assumir uma posição, uma convicção de direita e conservadora, porque hoje no Brasil nós não podemos dizer necessariamente que existem partidos de direita, não existe, existem centro-esquerda, extrema esquerda e ali um centro querendo Era isso que eu ia perguntar, seria essa assim a diferença do novo partido para os outros? Seria essa clara classificação dessa bandeira boa. Que seria a diferença? Direita, extrema direita no caso. Eu não chega a ser usar a palavra extrema. Não é extrema. Então, se não é extrema, continua. Quem não gosta, assim, quem dentro do debate republicano, dentro do debate democrático, logicamente que quem não gosta do Bolsonaro ou não gosta da Aliança pelo Brasil vai nos chamar de extremista, vão nos chamar de fascistas. Assim, são termos pejorativos até incabíveis, porque não tem sentido alguém, um esquerdista que gosta do comunismo, defende o comunismo e socialismo, que são ideologias assassinas, querendo chamar daquilo que eles são, de fascistas. O que é ser de direita pra você? Olha, de direita é defender liberdades individuais, defender preceitos morais, religiosos, principalmente o cristianismo, respeitar o próximo na sua individualidade e não criar senzalas ideológicas, não criar escravidão conceitual, guetos para depois fazer militância. Por exemplo, os negros, e aí vão dizer, se eu falar negro vão me chamar de racista, então eu tenho que falar o politicamente correto. Os afrodescendentes são livres para fazer o que quiser. Os que se optam por uma opção sexual diversificada são livres para fazer o que quiser. Todos são livres na sua individualidade e eu não preciso pautar a conduta delas com base numa ideologia. Ser de direita é isso. Todos são livres para optar, para escolher o que querem fazer das suas vidas. Não ter o Estado no seu cangote lhe obrigando a fazer isso ou aquilo. São pessoas que respeitam as leis, são pessoas que respeitam o próximo e são pessoas que querem que o Brasil cresça. Cresça com independência, um Estado mínimo, um incentivo
ao empreendedorismo, o microempresário, geração de emprego e renda. Tudo isso, ninguém é dono. A esquerda não é dona desses preceitos, a direita não é. É o bem comum, é para todos. Logicamente que a direita e o conservadorismo vai empregar as suas convicções para que isso avance a favor do Brasil e de todos aqueles que acreditam. Muito bem, senhor Paulo Mafioletti, o partido vai se legalizar a tempo aí de lançar candidatos, né, tanto à Prefeitura de Manaus quanto à Câmara Municipal? Bom, eu não gostaria de entrar profundamente nesta seara. Se a Aliança pelo Brasil terá um candidato a prefeito na cidade de Manaus ou aspirantes ao cargo de vereador. Mas a ideia, logicamente, é buscar assinaturas suficientes para que o partido seja viabilizado. E a partir daí, necessariamente, quem for escolhido como o diretor ou o presidente local, aí sim vai ter essa primazia para decidir, de fato, se vai avançar ou não. Mas será que dá tempo? A pergunta é, daria tempo? Se você, por exemplo, a hipótese, daria tempo? Eu desejo, particularmente, que dê certo, que dê tempo. Então, nós queremos buscar as 500 mil assinaturas até o 31 de janeiro, para que em fevereiro tudo se encerre em março. Todo o Brasil tem seus diretórios para que avancem aí nas propostas da Aliança pelo Brasil. Paulo, eu queria deixar uma coisa, até uma fala aqui, uma lembrança de que há bem pouco tempo, e eu dou graças a Deus por ter tido esse tempo todo de esquerda aí, sabe? Porque a gente começou a entender melhor como é que funciona esses dois lados. E as pessoas pararam de discutir novela e hoje discutem política. Isso já é um avanço. Então, eu queria te dizer que é válido, né? A intenção é válida, eu espero que dê tudo certo, que o partido venha e que tenhamos outros partidos aí concorrendo na mesma altura e mesmo nível, né? Bom, aqui pelo aplicativo Humano, as pessoas estão aqui super aplaudindo, tá? Liberdade sim, com respeito, essa aí é uma boa ideia, pode contar com a minha assinatura, uma boa ideia. Só que eles querem saber como é que fazem para se cadastrar. Então, seria comparecer nesse encontro? Como é que essas pessoas fazem para ter mais informações sobre o novo partido? Então, é muito simples, é muito fácil. A assinatura da ficha de apoiamento é um ato personalíssimo. A pessoa que vai apoiar tem que ser a mesma que vai assinar, porque ela precisa levar seu título de eleitor. No dia 25 de janeiro, ali na área externa da Alean, haverá um dispositivo que vai receber as pessoas, as fichas já estarão disponíveis ao público que se fizer presente, e este cidadão e esta cidadã só precisa levar seu título de eleitor, levar sua caneta compacta azul, que é a caneta do presidente Bolsonaro, e levar um recurso próprio para custear o reconhecimento das assinaturas, que é R$6,40 no máximo. Começa que horas? Mas isso? Continua com o serviço. A partir das 8 horas da manhã, no dia 25 de janeiro, num sábado, e vai até às 17 horas. Às estaremos 5 lá. da tarde. Aí depois disso, Mas eles estão... Deixa eu só terminar aqui, rapidão. Eles estão perguntando se existe um site onde se pode entrar para ter mais informações a respeito do Aliança. Sim, existe um site, que é o site do aliançapelobrasil.com.br, e lá tá muito fácil, muito intuitivo. Qualquer cidadão baixar o modelo padrão da ficha de apoiamento. Este cidadão baixa, preenche, assina, vai no cartório, reconhece sua assinatura, deixa no cartório ou vai num correio, que o próprio correio se encarrega de enviar essa ficha lá para a direção nacional do Aliança pelo Brasil. Só uma pergunta aqui que me chegou aqui pelo WhatsApp. Quem não acredita em Deus não tem vez no Aliança? Não, com certeza essa é uma das premissas. O Aliança pelo Brasil aceita a todos, mas uma das nossas premissas basilares é Deus, Pátria e Família. Então, logicamente que a Aliança quer buscar os cristãos e as religiões de princípio cristãos. Mas se alguém não acredita em Deus, pelo contrário, nós queremos você conosco. O debate é saudável. É saudável, nós amamos a todos, independente da sua convicção religiosa. Repete o site, por favor. É aliançapelobrasil.com.br. Lá, o apoiador vai encontrar um link específico muito fácil para seguir o passo a passo de como apoiar o partido. Vai lá, Carlão.
Muito bem, 6 horas e 47 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7, né? Conversamos aí com o líder, né, Karime? Sim, amor, você tinha uma pergunta. Ah, uma pergunta? Era. Eu tinha uma pergunta. A pergunta era, no dia 25 tem essa mobilização aí, não é isso? Isso. Mas só nesse dia a assinatura depois, amanhã, 26, 27, 28, vocês continuam aceitando? Então, vários movimentos de direita no Amazonas estão atuando de forma descentralizada. Vários grupos orgânicos que foram protagonistas no Fora Dilma e na campanha presidencial estão atuando em várias linhas de frente, fazendo adesivaços, fazendo chamadas no Facebook e no Instagram, fazendo blitz, fazendo coleta de assinatura nas ruas. Então, esses movimentos são essenciais e estão atuando de forma brilhante, de forma descentralizada. Mas no nosso caso, é um ato mais concentrado, porque a gente quer buscar também o maior número de assinaturas neste dia 25. Após o dia 25, logicamente, a comissão dos apoiadores irão entregar as fichas nos Correios. Mas isso não quer dizer que os atos não continuarão, os atos de apoio. Os movimentos que a gente acompanha estarão aí até o fim do mês, até meados de março, aí coletando mais assinaturas. Entendi. Agora, quem está à frente do Aliança aqui pelo Brasil, aqui em Manaus? Olha, nós não temos ainda um nome confirmado. Nós sabemos que no Amazonas, o braço direito do presidente Bolsonaro é o Coronel Menezes. Ele é o superintendente da SUFRAMA e é a pessoa que mais está em voga hoje no estado do Amazonas. Então, é natural que ele possa ser alguém que represente, mas não tem nada confirmado. A gente fala desse contexto porque é o que nós observamos nas mídias. A própria mídia fala isso, né? Que ele pode ser o futuro representante do Aliança pelo Brasil, ou que pode ser outra pessoa, mas não tem nada definido, né? Isso só vai ser definido quando realmente nós conseguirmos emplacar, tirar do papel a Aliança pelo Brasil. Quando o partido de fato... Exato, Carlão, né? Quando o partido de fato existir. Aí, realmente, quando o partido sair do papel, ser reconhecido, aí vocês vão ter muita matéria para explorar e muitas entrevistas para fazer. Quem sabe não seja eu, né? Já pensou? Eu tô aqui como colaborador. Ou a minha amiga doutora Lúcia Barreto, advogada, que tá aqui presente fazendo a live. Paulo Castro. Ou qualquer um de vocês. Tem risco do partido seguir o mesmo caminho do PSL, por exemplo? Impossível. Eu posso vos garantir que não segue o mesmo caminho do PSL. O Aliança pelo Brasil é um novo momento na história do nosso país, é um marco histórico na nossa história democrática. Nós estamos começando do zero. Quem está à frente aprendeu a lição, tirou muitas lições e está adotando as medidas necessárias para que não ocorram esse momento triste que ocorreu neste último ano, né? PFL é antigo PDS e antigo Arena, não é isso, Paulo Castro? Não, o PSL... o PSL, não. O partido que era do presidente, O PFL que é o antigo, né? O PFL. Olha, e é natural e é normal que o presidente da República escolha a dedo quem serão os seus representantes em cada estado. É normal, eu faria o mesmo. O presidente Bolsonaro é um capitão do Exército Brasileiro. Eu, por exemplo, sou oficial da reserva, servi o Exército. Então, se eu fosse comandar algum tipo de projeto, eu escolheria a dedo quem seriam os meus camaradas que estariam me apoiando. Senão, eu não vou escolher alguém para me trair, para me sabotar, para me dar facada nas costas. Já basta o que o presidente Bolsonaro vem passando esses últimos anos. Este último ano, né? De tanta trairagem, sabotagem, tanta gente querendo se aproveitar dele. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Conversamos com o líder do Grupo Advogados Pró Bolsonaro Brasil, Paulo Mafioletti. Isso. Acertei. E olha que eu repeti inúmeras vezes antes de entrar no ar, mas enfim, existe essas pegadinhas. Paulo Mafioletti, muito obrigada pela sua presença, suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, Karime, agradecer a todos aqui, ao Paulo, ao Cídio, ao Carlos Júnior. Eu quero exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e do seu Filho Jesus Cristo. E é um momento único para o Amazonas, para o Brasil, e eu quero convidar os eleitores
eleitores do presidente Bolsonaro que deram vitória a ele no primeiro e no segundo turno de Manaus, e os eleitores do Amazonas que deram a vitória ao presidente Bolsonaro, que compareçam ali na área externa da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ali é um espaço público, é um espaço democrático, é a casa do povo. Que compareçam no dia 25 de janeiro de 2020, a partir das 8 horas, leve seu título de eleitor, leve lá o seu dinheirinho para pagar o reconhecimento da sua assinatura, vai ter uma equipe lá para ajudar, são todos voluntários, estejam presentes nesta grande festa democrática. Muito obrigada, ótima noite para você. Muito obrigado, agradeço a todos. Bom, aqui aproveitar também e mandar um abraço pro DJ Evandro Júnior, também tá na escuta do programa. Grande Evandro Júnior. Um beijo. 6h52 em Manaus, boa noite. 18 horas. Bom, então vamos com a segunda, né, de hoje, da playlist, é One Direction. Novidade para os fãs aí, né? A banda reativou o site oficial e inseriu o ano 2020 por lá. Na internet, a fanbase dos britânicos especula, inclusive, aí um possível retorno e em breve, hein? Pois é, e a mudança vem no ano em que o grupo comemora 10 anos de formação e após todos os membros lançarem trabalho solo entre 2018 e 2019. O mais recente é o segundo disco de Harry Styles, Fine Line, lançado em dezembro. Liam Payne, One Direction, chegou a dizer em entrevista que um documentário vai celebrar aí os 10 anos da banda, mas que uma reunião do grupo deve demorar pelo menos mais 2 anos. Então vamos lá, soltar a segunda da playlist da noite, One Direction, Drag Me Down. Playlist 18 horas. 6h53, 56 na realidade, hein? Mix One Direction, Drag Me Down. Foi a segunda, né, de hoje aqui na Mix do Playlist 18 horas. 18 horas. E hoje é terça-feira, vamos conferir a opinião da nossa colunista Nafice Bacri Valois. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. Eu inicio minha semana no Jornal 18 Horas, convidando nossos ouvintes a assistir e torcer pela premiação do imperdível documentário intitulado Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa. Lançado pela Netflix em junho do ano passado e agora indicado ao Oscar de melhor documentário, temos nele uma abordagem clara de nossa trajetória político-administrativa a partir de 2003 até 2017. E neste período, Petra Costa aborda nossos sonhos construídos e também destruídos a partir da conduta da classe política em quem depositamos nossa confiança. As imagens falam por si, a despeito da parcialidade de algumas narrativas, onde Petra tenta justificar um lado da história. Mas eis a pergunta que não quer calar. Nós fomos enganados ou nos deixamos enganar? Porque a democracia, meus amigos, é um regime político em que todos os cidadãos participam e exercem o poder de governança através do sufrágio universal. E é na democracia que vive-se e governa-se segundo regras que vêm estipuladas na Constituição. E é por considerar os desvios dessas regras em meu estado que tomo a liberdade de sugerir ao senhor Lima que assista este documentário e o receba como exemplo do que acontece quando a sociedade se sente traída. Eu ainda poderia dizer que agora não adianta procurar conselhos com quem já errou e errou muito, porque todos os homens públicos sofrem o jugo da história. E vamos esperar apenas e tão somente que nossa Assembleia Legislativa fale, retransmitindo a voz e os anseios do povo amazonense. E faltam apenas 17 dias. Nafice Bacri Valois para o 18 horas. Meu boa noite e até quinta-feira. Bem, 6h58 minutinhos em Manaus, Karime Leão, já nos finais, né? Finalmente. Já estamos aqui nos finalmente com Amy Luciane, nossos convidados da noite. Vamos lá, quem vai pro Mirage Park brincar muito é a Thalita Florencio e o Antônio Júnior Santos. Vamos lá agora, e quem vai ralar? O Tchan. A Tcheca é a Laila Falcão. O Tchan, mas tem a música, isso é a Tcheca, não tem a música do Tchan? Não sei. Isso mesmo, quem vai ralar o Tchan é a Laila Falcão. Parabéns, Laila. Beleza. Parabéns, muito obrigada pela participação aqui no 18 horas. Marco Antônio, aquele abraço, querido. Valeu. É Luciano da cara suja. Seguimos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Bom, o governo do estado informou hoje que acertou com o Hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para fazer cirurgias em crianças cardiopatas do Amazonas. A medida pode ser boa e vem meses depois do início da crise no hospital de referência para doenças do coração no Amazonas, que é o Francisca Mendes. Segundo o governo, a partir da próxima semana, 2 crianças cardiopatas vão ser enviadas para São Paulo. Depois, o governo informou que vai avaliar os casos, ver se deu certo. É uma promessa, né, de atender aí as crianças cardiopatas. Assim, o governo assume que o problema realmente existe e é grave. A medida não inclui os pacientes adultos, hein? E é bom lembrar que nos últimos 12 meses, 33 crianças cardiopatas morreram em Manaus. A necessidade é grande e urgente. E o governo do Amazonas deve tentar cumprir a decisão judicial que determinou que o Hospital Francisca Mendes, aqui em Manaus, volte a ter capacidade de atender a todos os pacientes cardiopatas, e isso simplesmente é o que todos nós desejamos e também esperamos. 18 horas. 7 horas, valeu, Karime, Cid, Paulo, M. Luciano e você, ouvinte. Hasta luego. Boa noite. Um beijo, gente, obrigada, até amanhã. Até amanhã, continue aí, daqui a pouquinho tem mix tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.